e ajustar isso para que essa pessoa realmente tenha saúde. E aí eu lembro que foi muito impactante para mim o ano que eu fiquei no HC. Foi uma coisa, assim, muito, muito marcante emocionalmente. Eu tinha crises e crises de ansiedade. E eu lembro que um dos lugares que eu passei foi a cardiologia. E a cardiologia lá é bem pesada. Você atende pacientes que, a grande maioria em estágio terminal, tem doenças raríssimas. A gente é um hospital terciário, né? Um hospital complexo. E eu lembro que eu vi o meu primeiro paciente que eu perdi. Era um paciente que ele era cardíaco, ele teve uma descompensação hemodinâmica e ele morreu de hemorragia. Então, ele começou a vomitar sangue. Vomitava sangue, vomitava. E aí, eu lembro que eu vi... E a morte era... Até hoje ainda é o impacto, mas naquela época, eu não conseguia nem falar a palavra. Era uma coisa, assim, muito longe. E eu lembro que eles colocaram um biombo em volta do paciente. E aí, eu olhei e perguntei pro R1 da cardiologia. Falei assim, ninguém vai ali? Ele falou... Não, ele tá indo a óbito. A gente vai esperar a família chegar e colocou o biombo. Eu lembro que eu olhei aquilo... Eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, mas peraí, a pessoa tá morrendo, ele vai morrer sozinho, tipo... E ele morreu. E foi assim, e era um quarto com, se eu não me engano, acho que era 6 ou 8 leitos. E as outras pessoas que estavam com a mesma doença que ele estavam vendo o homem morrer de hemorragia, entendeu? Então, assim, foi basicamente isso. E aí eu lembro que essa cena me marcou muito. Depois disso eu tive outras perdas, mas nenhuma dramática como essa. E eu lembro que aquilo me marcou. Eu falei, cara, se algum dia eu for fazer nutrição mesmo e eu for ser um profissional de saúde, eu quero que o meu paciente não chegue aqui. Ou se ele chegar aqui, ele vai chegar num estágio mais digno. Porque eu acho que a morte, ela tem que ser digna. Então, através da nutrição, a gente dá dignidade para as pessoas, em vida e na morte. Então, vamos pensar que você pega o Covid... Você é internado por Covid, mas se o seu corpo tá bom, a chance de você morrer pelo Covid é baixa. Mas se você morrer pelo Covid, não vai ser uma morte digna. Vai ser uma morte que você não vai sofrer tanto, que os seus familiares vão ter a sensação de que, poxa, ele fez tudo que ele podia. Sim. Então, a minha ideia da nutrição é isso, é trazer dignidade para as pessoas, é trazer saúde, sabe? Não aquela dietinha da gaveta, 1.200 calorias. Pode fazer isso aqui e emagrecer. A impressão que eu tenho, você contando isso, é que não tem a ver com a nutrição, mas a partir da sua experiência, é que muitas vezes os hospitais, muitos médicos tratam as pessoas como, esse aqui é um rim doente, esse aqui é um coração doente. Exato. Né? Trata como se fosse o órgão doente, não uma pessoa. Isso que eu ia te falar, na verdade, trata o prontuário. O que aquele prontuário traz? Então, eu fui ensinada a passar tudo no prontuário, porque a equipe tem que saber de tudo que está acontecendo. Então, em momento nenhum, você cita o nome do paciente. Paciente refere, paciente refere, paciente refere. Então, é isso que você trata. E aí, é a beleza da medicina integrativa, da nutrição integrativa, dos profissionais integrativos. O porquê... É que agora tá na moda, né? Agora todo mundo é integrativo, agora... A medicina integrativa, ela briga com a tradicional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A medicina integrativa, ela unir o melhor do mundo da tradicional, da alopatia, com outras técnicas que você vai tratar o paciente como uma pessoa. Você vai olhar o nome. Então, eu até comentei com vocês antes de ir pro ar, né? Que agora, na Semana das Mulheres, eu tô homenageando algumas pacientes. Eu tô contando as histórias delas no Instagram. Para as pessoas verem que é possível. Eu intitulei de Mulheres Como Você. Porque, às vezes, as pessoas falam assim... mas ela conseguiu porque tinha alguma coisa de diferente. Não. Ou como você falou, você citou a palavra genética. Tá na moda agora a genética boa. A genética é favorável. Você vê minha mãe... Eu sou uma pessoa magra, pequena. Se você vê minha mãe, ela tem o triplo do meu peso. Não é genética. É bom senso. Não é. Então, eu tô narrando esses casos para as pessoas conseguirem entender que você não precisa de muito para fazer. E uma dessas pacientes, né, contando isso, eu falei, né? Contei a história dela e tal. E aí, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ela falou, Lê, você sabe que ninguém nunca descreveu... E é uma paciente nova, é uma menina nova. Ela tem hipertensão intracraniana, é um caso seríssimo. E ela me mandou uma mensagem. Ela falou, Lê, ninguém nunca falou o que você falou porque você prestou atenção. Então, quando você escuta a pessoa, você consegue entender o porquê que ela adoeceu, o que ela sente, por onde que você tem que começar. Então, é só escutar. É você entender, você analisar a pessoa como um todo. E isso tem um nome, integrativo. Tá, ótimo. Mas você não precisa ser integrativo, você não precisa ter uma pós-graduação nisso para ser humano, né? Sim. Para tratar a pessoa, não o papel, não a doença, não... A enxaqueca. Ela me procurou por uma enxaqueca. A gente achou milhões de outros problemas. Se eu tratasse só a enxaqueca,
ela teria saído do meu consultório insatisfeita do mesmo jeito. Que legal. Então, Fantástico. é isso, sabe? É encaixar o quebra-cabeça. Uhum. Você tem que montar, porque a gente é um monte de buraquinho, né? A gente é um monte de quebra-cabeça. Então, a hora que você vai encaixando uma pecinha... Isso leva tempo. Às vezes, as pessoas querem um resultado imediato. Isso leva um tempo. Até você encaixando as pecinhas, você fala assim... Nossa, é aqui... Era a vitamina B que estava baixa, por isso que você estava com aquela dor na perna. E aí, a vitamina B tá baixa por quê? Porque a genética não absorve, porque você não come. E aí, você vai montando as histórias. Aí, você vai construindo as histórias das pessoas junto com elas. E é isso que é maravilhoso. Você já pegou algum paciente que saiu de um outro profissional e chegou até você? Muitos, muitos. Mas assim, a gente também tem que tomar cuidado. Porque o paciente também é um bicho traiçoeiro, entendeu? Então, tem os que foram mal cuidados e foram negligenciados, que é a grande maioria. Mas eu sempre brinco que aquele paciente que ele chega falando mal do anterior, o problema provavelmente é ele. Então, às vezes, eu recebo alguns pacientes... Nossa, eu já fui em 30 nutricionistas. Você é minha última esperança. Eu falo, gata, nem vem. Nem não vem. quero entrar nessa lista. Não vem, porque o problema dá vontade. E aí, é óbvio que você tem que ter o jogo de cintura e a delicadeza pra falar assim, mas o problema é você. E aí, você tem que arranjar um jeito de situar a pessoa na realidade. Falar, tá, mas o que você já fez dessas condutas? Ah, mas eu comecei no... Tá, mas o que você fez efetivamente? E do mesmo jeito que eu tenho certeza que tem pessoas que saem do meu consultório e vão para outros profissionais e que não tiveram a experiência que buscavam. Porque a gente não pode pedir para o outro aquilo que ele não tem para dar. Então, às vezes, o paciente fala assim, nossa, mas eu fui no médico, ele nem olhou, ele nem me examinou, ele só viu o exame e falou que estava tudo bem. Tá, mas o que ele acredita? Qual que é a visão? De onde ele veio? Ele não tem esse conhecimento para dar. Do mesmo jeito que vocês vierem no meu consultório pedir pré-treino, doce de leite pré-treino, eu não vou passar. Não acredito nisso. Eu devolvo seu dinheiro e te mando para outro. Até indico quem faz. Não é a minha vibe. Então, a gente precisa alinhar as expectativas. Tá? Onde a gente tá indo, o que a gente quer encontrar. Entendeu? Então, Faz sentido. Verdade. tem esse detalhe também da gente pensar. Se as coisas fossem assim, teríamos menos problemas, né? Em todos os ramos. Só na nutrição. Sim. Essa questão de alinhar expectativas. Só voltando, você falou da questão dos médicos, né? Que muitas vezes tem essa visão... vamos dizer assim, né, desumanizada, né, do paciente. Mas, por outro lado, também tento me colocar no lugar deles. Imagino que se a pessoa tivesse um perfil, assim, de se apegar mais àquela pessoa, à história dela, à família dela, talvez ela não conseguiria desempenhar o trabalho ali, né? Porque são tantos casos, tantas pessoas doentes, tantas mortes, né, que a pessoa enfrenta ao longo da carreira. Então, não sei se ela teria até emocional para lidar com a situação, Na né? verdade, eu fui pra carreira hospitalar, mas isso pra mim foi um choque quando eu descobri que aquilo não era pra mim. Porque eu não podia... Eu comecei a ter... na verdade, não é nenhuma questão de hipocondria, porque eu nunca fui de medicação e tal. Uhum. Mas eu começava a desenvolver os sintomas que os meus pacientes tinham. Então, eu dormia e eu acordava pensando naquelas pessoas. E aí, se eu atendia um paciente que estava com uma taquicardia no dia anterior, no dia seguinte, eu ia ter uma crise de taquicardia. Então, eu comecei a ver que o estresse ali era muito grande pra mim. Que eu não conseguia fazer o que eu queria, até porque eu era uma estagiária, né, gente? Quem é o estagiário na fila do pão? Então, eu era uma estagiária, mas eu não sabia direito do processo. E eu não conseguia fazer aquilo, eu não conseguia ajudar. E aí, ao mesmo tempo, eu não tinha a humildade de entender que tem essa hierarquia. E, na verdade, todo mundo tá fazendo o melhor que pode. Eu me recuso a acreditar que tem um profissional filha da mãe que vai olhar e falar assim... Deixa quieto. As pessoas fazem o melhor que ela pode. Mas a questão é que a situação é difícil. Então, essa questão emocional que você colocou. Eu tenho pacientes até hoje que eu sei o nome, eu lembro da fisionomia, que me marcam. E no consultório também. A gente é humano, a gente se apega mais a alguns do que aos outros. Tem gente que você olha e fala assim, gente, nossa, que saco, juro que tá na agenda, tem que atender essa pessoa. É desgastante. Mas tem pessoas que você ama. Então, hoje em dia, eu tenho a sorte da grande maioria esmagadora dos meus pacientes serem muito gente boa. E eu gosto de todo mundo, e eu conheço o nome de todo mundo, eu conheço a história de todo mundo. Mas tem gente que você se apega demais. E aí, passa esse limite. Mas o que eu acho é muito mais uma questão de você... De uma questão de acolhimento do que propriamente você se envolver naquela história. Uhum. Às vezes a pessoa só precisa reclamar. Ela não tem com quem falar. Isso acontece muito com mulheres mais velhas. Então, uma mulher que ficou viúva, uma mulher que é casada, mas eu atendo muito mulheres mais... meu público não é jovem, então é de 35 mais.
35, 40 a mais. Então, às vezes, a mulher... Eu atendi uma mulher que eu nunca... Ela é minha paciente ainda, mas eu nunca me esqueço que ela me falou na primeira consulta. Ela falou... Eu perguntei assim, tá, mas o que você gosta de comer, né? O que você quer nesse horário? Ah, mas aí porque meu marido chega e a gente faz janta e aí ele gosta disso. É isso a consulta inteira. Aí eu virei pra ela assim, tá, o que você gosta de comer? Não é ele, não é a família, não é o que você comeria. Ela parou, ela ficou branca, ela olhou na minha cara e falou, minha filha faz 40 anos que eu sou casada, eu não sei do que eu gosto. Eu falei, então a gente não vai montar seu plano alimentar. Você vai pra casa, você vai fazer uma lista durante uma semana do que você gosta de comer, do que você gosta de fazer. Você vai me mandar, eu vou montar seu plano alimentar depois e eu vou te entregar. Porque eu tô montando a dieta pra você, eu não tô montando a dieta pro seu marido. Então, as pessoas, elas se perdem nelas mesmas, sabe? E isso acontece muito com mulher, muito, 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 muito. Então, a gente precisa resgatar essa individualidade, esse acolhimento, essa empatia. E isso não custa. Sim, você consegue fazer num PS, você consegue fazer numa consulta de convênio, sabe? Você consegue. E eu acho também que hoje em dia tem uma... Eu falo muito de profissional que atende convênio e tal, mas o problema não é o profissional, o problema é a máquina. É o jeito que gira a máquina. E aí, muitas vezes, são profissionais maravilhosos, mas eles não têm autonomia, eles não têm a sorte, por exemplo, que eu tive, de sair da máquina. Eu nunca atendi convênio. Por quê? Porque eu nunca precisei. Porque se eu tivesse que colocar o feijão na mesa, tivesse 3 filhos em casa me esperando, eu estaria fazendo plantão e atendendo convênio. Então, a gente também tem que olhar os dois lados, sabe? A gente também... São colegas que... E eu acredito que tá todo mundo fazendo o melhor que pode, na situação que tá. Eu me recuso a acreditar que tem gente que simplesmente não liga. Ainda mais nessa área, né? É. Com certeza. Você